Que, aliás, não é nem só da Engie, mas também queria saber como que está o clima aí, cara, que o clima aqui no Espírito Santo deu uma mudada esses últimos dias. A gente passou friozinho hoje. A gente passou friozinho com 17 graus aqui no Espírito Santo. Passou friozinho porque foi para a região serrana, gente. Isso só aí. para deixar claro, a gente foi para a região serrana. Normalmente lá o clima é um pouco mais frio, né? Naturalmente é mais frio do que aqui na Grande Vitória. Mas uma delícia, né? Eu adoro, né? Mas conta aí como é que tá. Quem chegou aqui? Débora chegou aqui. Natácia também. Bem-vinda, Natácia. Natácia também é do Medvetimento, hein? Tamo junto. Bora falar desse negócio? Tô ansioso para falar disso, cara. Pode começar. Lidar com cliente difícil é uma parada... Punk, né? É um desafio na carreira de qualquer profissional, né? Eu já tive muitos desafios com isso, Vanessa também, então acho que é bem importante a gente falar sobre. Bora lá então? Primeiro ponto, né, para a gente falar aqui é que eu particularmente não gosto de utilizar esse adjetivo, tá? Difíceis. Isso é uma questão muito nossa, né? A gente trabalha muito com a questão do vocabulário, o que o vocabulário pode trazer para a gente no vocabulário que a gente está usando. Então, toda vez que a gente fala assim, cliente é difícil, primeiro, a gente já está generalizando, e eu não acho que, às vezes a gente fala, né, nossa, os clientes estão cada vez mais difíceis, né? Então, a gente acaba generalizando esse aspecto. O outro ponto é que quando a gente fala que o cliente é difícil, a gente automaticamente pode se bloquear. Que filtro é esse? Do nada apareceu um filtro. Gente. Bora, gente, gatinho no Instagram. Quem estiver vendo a gravação pelo YouTube não vai entender nada, mas no Instagram tem, orelhas de gato em mim agora e na Vanessa também. Isso, gente. Não sei de onde surgiu aqui, isso. Ó. Aqui, já tá aqui embaixo. Ai, desculpa. Gente, desculpa. Olha lá, tem outra agora, ó. Gente, bora botar se o Rodrigo tem que fazer live com esse filtro. Ó, aqui acho que é nenhuma. Gente. Bora. Beleza. Agora vai parecer que eu tô com filtro rosa, mas não é porque eu tô rosa mesmo, tô vermelho. Vai, mas assim, primeiro ponto, então, a gente parar de utilizar essa questão de falar, né, que o cliente é difícil, porque isso pode gerar para a gente um desafio adicional no nosso relacionamento com essa pessoa, porque a gente já assume que ela é difícil. Então, muitas vezes, isso pode fazer com que a sua comunicação já venha com aquela crença, digamos assim, né? Se aquele cliente é difícil, então já vem carregado disso e eu acabo não tendo uma desenvoltura tão boa quanto eu poderia ter, só pelo fato de não falar isso. Então, eu particularmente, eu gosto de chamar assim, um cliente exigente, cliente desafiador, né? Porque aí, pelo menos, é uma coisa que me traz, assim, cara, vamos lá, vamos resolver esse negócio. Né? Mas por que vocês colocaram clientes difíceis, então, na hora de divulgar? Porque, usualmente, é a forma que mais é falada. A maioria dos médicos veterinários usam um cliente difícil, né? Pelo menos nos nossos atendimentos individuais, no Medvet Mentor, enfim. Exatamente. E aí é o seguinte, existe uma abordagem que a gente já ouviu, já recebeu, até de profissionais que participaram de formações que nós fizemos, que é a seguinte abordagem: não existe cliente difícil, não existe cliente desafiador, você que não sabe como lidar com ele. Olha, você já deu uma risada aqui, né? Para mim, existe. Vamos ser sinceros, pessoal, tem umas pessoas que são desafiadoras, mais desafiadoras do que outras, né? Então, assim, realmente existem clientes que são desafiadores. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e falar que simplesmente é a gente que não sabe lidar. Não, existem clientes que, por mais que você tenha toda uma boa vontade, você tenha uma boa persuasão, você tenha uma boa comunicação, você tenha boa intenção, você se esforce ao máximo, mas tem alguns clientes que são muito mais complicados de você lidar do que outros, tá? Então, todos nós acabamos passando por alguns clientes dessa forma, né? Desse jeito. Em algum momento ou outro da carreira, a gente acaba passando por isso. Então, se porventura você não atendeu clientes que são desafiadores até então, não é jogar praga, mas provavelmente você vai lidar com clientes desafiadores ao longo da sua carreira. E aí, queria até aproveitar e perguntar isso. Que eu acho que é muito difícil, porque mesmo nos estágios, não que a gente atenda diretamente, né? Mas a gente lida, a gente presencia alguns clientes que são mais desafiadores, alguns tutores que são mais desafiadores ali, né? Então, provavelmente, pelo menos já presenciado, você já deve ter presenciado, né? Então, mesmo se ainda não esteja atuando. Queria já perguntar aqui, se você teve já clientes desafiadores? Já aconteceu isso com você? Ou você tem receio de ter alguns clientes que são bem desafiadores?
Coloca aí pra gente, deixa a gente saber, beleza? Uma galera entrou aqui, vamos dar as boas-vindas. A Thay falou que amou o filtro. Só digo isso, né, Thay? Você está a favor também, se você né? entrou depois da guerra dos filtros que rolou aqui, você perdeu. Filtro de gatinho. Mas você pode assistir a gravação depois, vai ficar durante alguns dias aqui no Instagram, depois só no YouTube. No YouTube não vai ter filtro. Não vai ter, porque a gente está gravando em outra câmera, beleza? Já fica esperto. Então, assim, ó, o que é importante a gente ressaltar também? Uma coisa que eu vejo que é muito corriqueira é a gente ficar transferindo os rótulos, né? Em que sentido? Eu atendi um cliente e esse cliente ele foi desafiador, né, para o meu atendimento. Eu atendi aquele tutor que foi um desafio ali dentro do consultório. Eu chego para o Rodrigo, ele vai passar depois com o Rodrigo, eu falo assim, nossa, Rodrigo, esse cliente é difícil, hein? Então, uma outra questão que eu acabei adotando ao longo da minha trajetória, ao longo da minha jornada, foi não assumir aquilo como verdade. Então, se alguém chegasse para mim e falasse assim, nossa, Vanessa, essa tutora ela é muito difícil, né? Ou essa tutora ela deu bastante trabalho, enfim, né? Eu não assumi aquilo como uma verdade para mim também. Por quê? É outra relação, outra interação. Então, o que eu preciso fazer, eu falo que assim, a gente tem que ir para o atendimento como se fosse uma página em branco. A gente não pode achar que por ter acontecido com um colega, né, que a gente também vai acontecer. Lógico que a gente toma um cuidado adicional, mas eu não vou para aquela comunicação com a expectativa de que vai acontecer também alguma situação desafiadora comigo, tá? Por que isso? Porque muitas vezes a gente acaba, se a gente vai para uma consulta, para uma comunicação mais tenso, porque aquilo vai ser um desafio para a gente também, a gente assume isso como verdade, a gente acaba transferindo isso na comunicação. Lembra, a gente já falou aqui várias vezes, mas sempre vale ressaltar, a comunicação não verbal representa muito mais do que a comunicação falada, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque se eu vou insegura, achando que a tutora vai brigar comigo ou o tutor vai gerar algum tipo de problema, eu já vou para aquela comunicação mais travada e mais insegura. Mais tenso. E isso vai ser transmitido naquela comunicação mais sutil, que é a comunicação não verbal, tá? Exato, beleza? Exato. Gente, para quem está chegando agora, a gente está falando de como lidar com clientes difíceis, vou até colocar nos comentários, vou fixar nos comentários aqui logo mais, daqui a pouquinho. Mas para quem entrou já agora, já digo o seguinte, compartilhe essa live, porque é nesse momento que a gente vai começar a aprofundar no assunto, propriamente dito, e trazer alguns pontos que são bastante importantes, bastante relevantes para lidar melhor com clientes desafiadores, clientes difíceis. Ó, galera de Jaguariúna aqui, dou aula em Jaguariúna. É isso aí. Muito massa. Rocha Ecos por aqui também. Fala, meu velho, tudo bom? Muito bom. Sil também por aqui, ó. Fala, Medvet Mentoring, em peso aqui na live. Muito bom. E bora lá. A Sil Cardio também tá aqui. Ó, esses dias atendi um proprietário que perguntou se eu acreditava em mal olhado. A gente lida, né, com esses desafios na comunicação, né? A gente vai falar sobre tudo isso, viu? Vai ser massa. E assim, ó, vão também compartilhando aqui o que vocês estão tendo de desafios na comunicação, enfim, né? No relacionamento mesmo com os tutores. É isso aí. Vou colocando Juan por aqui. Fala, Juan, Medvet Mentoring. Tamo junto, galera. Gente, então assim, ó, para começar, o que é importante a gente ressaltar aqui? Hoje em dia, existe uma tendência cada vez maior dos tutores, dos clientes de maneira geral, isso não só os clientes da medicina veterinária, né? Mas também os clientes de maneira geral, qualquer consumidor, tá? Existe um perfil de consumidor que a gente chama de consumidor 4.0, né? Ou cliente 4.0. Esse cliente, ele tem cada vez mais um acesso às informações, tá? Então, ele está mais informado, ele é mais imediatista. Então, aqui, quem nunca lidou com um cliente que quer uma consulta para ontem? Ele quer que você se vire para encaixar alguma coisa ali, uma consulta ali na sua rotina de qualquer maneira. Tá? Então, esse é um outro ponto. Outra característica do consumidor, do cliente 4.0, esse cliente, ele quer um atendimento imediato, mas também personalizado, mais humanizado, ele quer ser chamado pelo nome, tá? Ele quer as coisas para ontem, né? Quer para ontem, personalizado, né? De forma diferenciada, especificamente para ele, quer ser atendido por diversos canais, então não basta só atender ele de uma forma, né? Então, assim, o grau de exigência desse cliente, do cliente 4.0... Informado
Então, ele é muito muito mais informado, né? exigente. Busca muita informação e o grau de exigência desse cliente é muito mais alto. E aí entra um ponto que é o seguinte, né? Muitos veterinários que são mentorados nossos ou que são clientes nossos de processos de coaching, de assessoria empresarial, eles questionam a respeito desse nível de exigência de seus clientes, né? Falando bem assim, cara, tem cliente que é muito chato, tem cliente que, tipo, exige demais, sabe? Passa dos limites e tudo mais. E se a gente for parar para pensar, lógico, de maneira geral, não estou rotulando você especificamente, que está ouvindo a gente agora, mas se a gente for parar para pensar, de maneira geral, todos nós somos esse cliente. Todos nós estamos, a cada momento, nos tornando cada vez mais exigentes. Isso é natural. À medida que uma empresa desenvolve uma qualidade de serviço, uma qualidade de atendimento, qualidade de produto superior ao mercado, ela acaba puxando a régua para cima. Os clientes vão se acostumando com esse tipo de atendimento, com esse tipo de produto de qualidade e começam a buscar isso para eles. E aí o mercado inteiro vai fazendo esse movimento de puxar para cima esse nível de qualidade. Só que algumas empresas vão buscar se destacar. E aí vão elevar ainda mais essa qualidade de atendimento. E o resto do mercado vem junto depois. E à medida que isso vai acontecendo... uma evolução de muito tempo, tá? Natural. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai, entre aspas, acostumando os clientes a serem cada vez melhor atendidos. E com isso o cliente se torna mais exigente. E isso não é ruim, tá, gente? A gente precisa evoluir mesmo na forma que a gente atende, mesmo porque a gente também é esse tipo de consumidor, né? A gente quer as coisas para ontem, a gente quer ficar acompanhando tudo ali no aplicativo, se está entregando, se não está, né? A gente quer um atendimento personalizado, a gente quer ser tratado com diferenciação ali naquele atendimento. Só que a gente precisa, primeiro, compreender que esse perfil ele está mudando, né? E ele vai continuar mudando à medida que o mercado evolui, mas também saber como lidar, né? Então, esse é o nosso papel, é aprender e nos desenvolvermos para lidar com essas situações também, tá? E eu queria já trazer aqui pontos importantes que já foram comentados aqui. A Bianca trouxe uma informação que é muito recorrente, tá? Para mim também. O tutor hoje já chega para nós com o diagnóstico do Google, né? Então, doutor Google a gente chama, a gente rotula o doutor Google. Então, o primeiro ponto aqui, eu quero já comentar, eu sei que a gente tem muito conteúdo, como sempre, né? Mas eu já vou comentar aqui isso, porque isso é bem importante. Isso tem sido cada vez mais frequente, da pessoa já chegar para a gente com uma questão, com um diagnóstico, com o tratamento que tem que ser prescrito, né? Muitas vezes até com os exames que tem que ser feitos, enfim. E o que é importante nessa hora, no nosso posicionamento? Primeiro ponto, a gente dominar a parte técnica, tá? Porque o acesso... muitas vezes não é uma informação de qualidade, né? Mas quando a gente vai com embasamento técnico, a gente vai com embasamento ali daquele problema que o paciente está apresentando, a gente apresenta uma plausibilidade, um embasamento técnico, um artigo, uma pesquisa, alguma coisa recente com relação àquele caso, a gente consegue argumentar e mostrar para a pessoa que a gente está dominando o que a gente está falando. Tá? Então, assim, a gente precisa mostrar para aquele tutor que a gente sabe o que a gente está fazendo. Tá? Não estou falando aqui que, mas eu tenho que saber tudo de tudo para quem faz clínica geral. Putz, é um desafio, você não está por dentro de tudo que sai todo mês, né? Mas você tem que ter uma noção ali de como que você vai conduzir aquilo em um embasamento, tá? Para você conseguir respaldar aquela argumentação com o tutor, né? E para passar credibilidade. E aí, mais uma vez, vamos trazer aqui para o nível de consciência a respeito do cliente mais exigente, né? Do cliente atual, do modelo de cliente. A gente é esse cliente. Então, assim, se eu tenho algum problema no carro, eu vou fuçar na internet para tentar entender o que está acontecendo. Por quê? Nem que seja porque eu tenho receio de repente, alguma oficina acabar me passando para trás, me passar a perna. Entende? Então, é natural que isso aconteça. Isso acaba acontecendo com a gente também. Só que quando acontece com os nossos clientes, a gente tende a falar bem assim, porra, meus clientes são muito difíceis. E a gente não percebe que a gente também tem um alto nível de exigência. A gente também corre atrás do maior número de informações possível para a gente ter embasamento, né, e se sentir mais confortável, mais confiante e seguro no atendimento que a gente recebe. O outro ponto importante aqui que a Sil trouxe, não só os tutores, os colegas também estão muito imediatistas. Eles também são clientes, né? Para quem trabalha com especialidade, muitas vezes o nosso foco é o cliente veterinário, é o cliente clínico que nos indica, né? Então,
também se enquadra no mesmo perfil. O que tem que acontecer é que a gente precisa ter uma comunicação e um posicionamento muito claro frente a isso, né? E tratar bem, né? Tentar suprir aquela demanda da pessoa, mas sem exceder os limites, né? Então a gente vai falar, inclusive, de um caso aqui que a gente vai trazer para falar a respeito dessa questão do limite. E tá? a Thay, ela trouxe aqui, mas isso é bom, certo? E aí eu acredito que, pelo que a gente foi desenrolando aqui, ela falou isso quando a gente falou a respeito de melhorar o nível de qualidade de atendimento, de entrega dos clientes, os clientes acabaram exigindo mais, e isso acontecer de forma natural. Com certeza isso é positivo, né? Isso daí gera a evolução de qualidade de entrega, seja de produtos, de serviços e de atendimento de maneira geral. Então é positivo sim, Thay. A única questão é que é um ponto de atenção muito grande. Então, se você... A gente precisa estar preparado. Exatamente. Se você é um prestador de serviço, se você é um empresário, você precisa estar o tempo inteiro se movimentando no sentido da evolução. Porque quem fica parado regride. Essa é a grande questão, né? Se o mercado está o tempo inteiro, constantemente, ele está evoluindo, quem para, regride. Tá? Então, ou você evolui, ou você acaba regredindo, é um ou outro, não dá para ficar parado. Então, assim, eu vou trazer aqui um exemplo, já que a gente falou disso, né, dessa questão do imediatismo, eu vou trazer já um caso aqui que aconteceu comigo, né? Antes de trazer o caso, só lembrar, cara, a gente vai trazer alguns casos valiosos e a gente vai pedir para cada um de vocês aqui trazer também desafios de vocês com clientes, para a gente discutir juntos aqui. Então, vai ser com certeza, vai ser muito massa essa parte aqui dessa live. Então, já compartilha, clica no aviãozinho embaixo, compartilha para os seus amigos, para os medvets. Eu sei que é feriado, mas, né, vamos aprender junto, vamos evoluir, né? Junto, né? Já compartilha aí, porque vai ser massa essa discussão, beleza? Bora lá, pode falar. Aliás, Thay escreveu aqui, ó, atendi hoje mesmo um cliente criador que tinha conhecimento mais do que os tradicionais. Temos que mostrar domínio sem se ofender com os questionamentos e sem empinar o nariz. Perfeito. Esse é o ponto, tá? E assim, ó, sem se ofender é muito importante porque a gente não pode levar alguma argumentação, alguma questão que o tutor traz para o lado pessoal. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Porque muitas vezes a gente se ofende porque às vezes agride valores pessoais nossos, às vezes a pessoa fala de um jeito que a gente não está habituado ou que a gente não está receptível àquele modo de comunicação. Só que muitas vezes ele não faz isso, né, de forma totalmente racional. Às vezes ele vem, nem sempre. Pode ser que seja que às vezes não é intencional. Exatamente. Pode ser que seja intencional, mas às vezes não. E mesmo se for intencional, não leve para o lado pessoal. Não é com você. Provavelmente ele já está trazendo uma carga de atendimentos anteriores. Provavelmente ele já está trazendo uma carga de algum problema que ele está lidando. Uma carga emocional da tensão que ele está passando naquele momento com exatamente. E outra, a gente não atende cliente que vai igual a gente, sei lá, vou no shopping comprar uma roupa e fico super feliz porque eu comprei uma roupa. O cara não tá me procurando feliz da vida porque ele tá indo ver um problema cardíaco que o paciente tem. Entende? Usualmente ele procura por um problema, né? Exatamente. Então, ele tá emocionalmente ali, ele não tá 100%. Então, muitas vezes ele transfere essa carga, é certo? Não vou entrar nesse mérito, se é certo ou não é certo. Mas acontece. A questão é que a gente não tem que absorver isso, a gente não tem que absorver isso pra gente e nem levar para o lado pessoal, porque senão o negócio desanda, tá? Então, perfeita colocação. E aqui a Bianca tinha trazido aqui também uma questão que é legal também da gente falar. É aquela mesmo, a gente tratou do Google. Não, e muitas vezes querem a consulta via WhatsApp. Olha que doideira. Olha aí que doideira. Para quem está no Instagram, de novo o filtro apareceu do nada. Tá muito louco esse Instagram. Deixa eu tentar tirar aqui, ó. E aí a Bianca colocou aqui, muitas vezes querem consulta via WhatsApp, sente íntimo e com direitos de encurtar o caminho. O que acontece? Esse perfil de cliente 4.0 tem outra característica também, que é o pertencimento. Ele se sente próximo mesmo, ele se sente íntimo, ele está conectado com você por diferentes vias, né? Então, muitas vezes é pelo WhatsApp, às vezes o cara te acompanha no Instagram, para quem movimenta Instagram, né? Ou ele tem essa característica, mesmo que não seja diretamente com você, mas de ter esse contato mais próximo com os locais que ele consome, né? Então, muitas vezes ele acaba se sentindo próximo. Aí, a gente tem que estabelecer o limite,
né? Não deixar de atender ele da forma personalizada, atendendo bem, fazendo o quanto antes, né? A gente atendendo todas essas demandas, mas estabelecer qual é o nosso limite com relação àquilo, tá? Isso a gente transmite no nosso posicionamento. Beleza? Boa, bora trazer um case? Bora. Eu Traz queria um trazer case o primeiro caso que eu queria trazer é o seguinte: uma vez eu estava atendendo em vários locais, né, lá em Sorocaba, na época, e um desses locais entrou em contato comigo, a recepcionista de um desses locais entrou em contato comigo e falou o seguinte: Vanessa, tem uma cliente que veio aqui, né, e ela está desesperada atrás de uma consulta cardiológica, porque o cachorro está com problema cardiológico e está muito grave, e eu precisava muito que você atendesse esse paciente. Enfim, ela fez um drama, né, porque a tutora realmente alegou isso para ela, tá? E aí eu falei o seguinte: cara, tem algum clínico responsável por esse caso para eu conversar? Enfim, porque eu não tinha horário. Não, Vanessa, você tem que conseguir atender. Ela é de outra cidade, ela está desesperada, ela veio para cá hoje para resolver isso e ela não agendou, enfim. Ou seja, no final da história, o que eu fiz? Perdi meu almoço e fui atender, né? Então, o que aconteceu depois? Eu quero contar esse caso, porque esse caso eu não sei se acontece com mais gente aqui, mas é muito... Eu já ouvi muitas pessoas falarem. Muito recorrente. Muito recorrente. O que aconteceu? Eu fui lá, eu atendi esse caso e, para variar, não era um problema cardíaco que estava gerando todo o quadro clínico do paciente, tá? Então, eu fui lá, fiz a consulta, fiz eco, fiz o eletro, para explicar todo o caso para a tutora, né? E falar com ela: olha, não é cardiogênico, essa manifestação clínica não é de origem cardíaca. Então, e estava com suspeita de pancreatite o paciente, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o clínico, tá? Que era de outra cidade, de fato, tá? Falei com ele, falei assim: olha, atendi um fulaninho, é um caso assim, assim, assado, tem algumas alterações cardíacas, mas isso não está gerando nenhum comprometimento clínico, né? Nenhuma repercussão, nada. Expliquei todo o caso e depois eu entrei em contato com a tutora. E aí, a tutora falou bem assim que era um absurdo eu ter cobrado não sei quanto na consulta, porque não foi só consulta, foi eletro, tá? Que era um absurdo eu ter cobrado aquilo, sendo que eu não ia resolver o problema do cachorro, porque eu tinha encaminhado para o clínico de volta. Ela tinha pago, ou seja, ela tinha pago para resolver o problema. Exatamente. Ela achava um absurdo a Vanessa ter atendido o animal, ter feito os exames e não ter resolvido o problema do cachorro. E aí, qual é a grande questão aqui, né? O primeiro ponto é a gente estabelecer essa questão do limite, assim, tomar cuidado de não seguir os processos. Então, muitas vezes, a gente entra em contato com o clínico, normalmente é um clínico que encaminha para a gente já está ciente do quadro que o paciente está apresentando, né? O tutor, ele já vem encaminhado, já sabendo que vai ser uma consulta de especialista para descartar ou não uma doença cardíaca, né? Então, o primeiro ponto é que eu não fiz isso pela pressa, pela urgência de atendimento, que eu precisava atender naquele momento, tá? Então, esse é um limite que a gente precisa estabelecer, seguir os processos. Criar e seguir processos. O que a gente observa é que muitas vezes não existem os processos de forma clara, então você tem que criar o processo e seguir eles. E assim, até para a gente conseguir fazer uma entrega melhor, porque foi muito no susto, né? Foi naquela correria, eu já tinha outro paciente para atender depois, então ficou naquele ufa, sabe? A Sil colocou direto. Beleza, Sil, de acharem que é cardio, né? No final que você falou de achar que é cardio. Então, assim, isso acontece muito, tá? E aí, outro ponto aqui, então, o primeiro erro que eu cometi, tá? Foi esse de não seguir o processo. Tá? Então, a gente fazer as coisas na correria é um problema. Uma grande margem para surgirem problemas graves com clientes. Exatamente, uma grande margem. E aí, outra questão também que a gente precisa levar em consideração. Eu entrei em contato, né, com essa tutora, conforme eu falei, ela falou um monte comigo, falou que eu não resolvi o problema. E aí entrou um outro ponto que eu deveria ter feito, ter me dedicado mais tempo. Eu sempre falo, mas eu deveria ter me dedicado mais, que é o alinhamento de expectativa no começo da consulta. Olha, o que a gente vai fazer aqui? Eu não tinha. Oi, Nick, tudo bem? Bem-vinda! A Nick está aqui para um mundo pet melhor. Gente, canal incrível também, por aqui. Sigam, tá? Que ela é muito top.
E aí, a gente pode olhar também para o outro aspecto. A gente precisa, no momento que a gente está atendendo aquela tutora, né, a gente já fazer um alinhamento de expectativa. O que é isso? Olha, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o atendimento clínico, a gente vai fazer a avaliação do coração para ver se isso que ele está apresentando está tendo um problema cardíaco que está influenciando isso ou não, né? A gente vai precisar fazer eco, a gente vai precisar fazer eletro para descartar qualquer quadro cardiológico, tá? Que esteja desencadeando todo esse comprometimento clínico. Beleza, eu precisava ter enfatizado mais. E aí entra um ponto. Parte do processo é esse alinhamento inicial, esse alinhamento prévio. Então, não dá para a gente iniciar um atendimento a um cliente, em qualquer área que seja que você atue, sem a gente fazer um alinhamento prévio. Então, é importante que isso faça parte do seu processo de atendimento e que você tenha clareza e preferencialmente, tenha, inclusive, listado quais são todos os pontos importantes que têm que ser citados, têm que ser tratados, abordados durante esse alinhamento pré-atendimento. E aí, outro ponto, né, que a gente precisa levar em consideração. Quando eu fiz essa comunicação, eu fiz pelo WhatsApp porque ela era de outra cidade, lembra? Então, eu fiz essa comunicação. E ela falou um monte comigo e me bloqueou. Ou seja, eu não tive nem direito de resposta, né? Então, o que eu tentei fazer nesse caso? Eu entrei em contato com ela, eu entrei em contato com as pessoas que eram responsáveis pela clínica que eu tinha atendido, tá? Pelo centro de especialidade que eu tinha atendido, para todo mundo ficar ciente do que tinha acontecido. Então, esse é um passo que é muito importante. Envolver todos os envolvidos, ou informar todos os envolvidos, né? Por quê? Porque muitas vezes, se ela entra em contato, eu prestava serviço para esse local, ela entra em contato com a recepcionista para falar qualquer coisa, a recepcionista ainda não está ciente, isso pode dar margem para mais problema. Tá? Então, a gente precisa comunicar todos os envolvidos, tanto o clínico, que na verdade nem encaminhou, né? Ele atendeu, mas que estava ciente do quadro, que eu já tinha conversado antes, quanto com todos os envolvidos ali na clínica, tá? Então, a gente precisa fazer também essa comunicação mais clara. Por quê? Um dos maiores problemas dentro dos estabelecimentos, de maneira geral, não só veterinário, mas também fora, é a falha de comunicação. Então, a gente precisa não achar que a gente não precisa informar, tá? O óbvio precisa ser dito e as informações precisam ser passadas para que todo mundo fale a mesma língua, tá? E além das informações todas serem passadas para as pessoas que a gente tem que passar, tem que informar, é muito, 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 muito importante que você registre todas as informações, né? Então, na ficha de atendimento, deixa tudo lá muito claramente descrito, tudo ali registrado para você se precaver, inclusive, e talvez principalmente juridicamente falando. E aí, o registro, ele não vai só na consulta, tá? Não é só o que está sendo falado ali na consulta. Eu tive contato com o tutor, que foi um contato meio atravessado, eu preciso registrar isso também. Ou ele me trouxe alguma queixa. Olha, doutora, eu não consigo administrar comprimido para esse cachorro, para esse gato. Coloca na ficha para você evitar depois de ter problemas futuros, de você passar uma medicação em comprimido e a pessoa virar para você e falar assim, mas eu já tinha falado que eu não conseguia fazer comprimido. Entende? Então, a pessoa, ela também... E aí entra a falha do atendimento personalizado, né? Que é uma exigência do cliente atual. Então, você anotar todas essas informações na ficha. Gente, dediquem tempo para isso. Tudo que é relevante ali naquela interação vai anotando na ficha, tá? E, por fim, né? O que vale ressaltar também? A pessoa me bloqueou, não tive direito de resposta, não tive como fazer nada. Então, depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o meu melhor, dar o meu melhor naquela situação, informar todos os envolvidos e entender que eu fiz a minha parte. Tá? Então, o que cabe a mim, eu cumpri. Agora, o que depende do outro, né? Por mais que eu tenha ficado chateada, mas assim, eu não tenho controle sobre a atitude da tutora. Tá? Bora lá. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês a opinião de vocês. O que poderia ser feito nessa situação? O que mais poderia ter sido feito? O que você faria? O que você buscaria fazer, tá, nessa situação? E enquanto vocês digitam, vocês escrevem aí para a gente, só lendo os comentários aqui, a Thay, ó. Então, só se cobra consulta se o animal estiver doente daquilo. Parece que é isso, né, Thay?
E quem Mas, sabe assim, se de repente a pessoa não pensa dessa forma. Né? Só que, assim, o que é importante aqui, né? Por mais que ela pense isso, cabe a nós Exatamente. profissionais fazermos esse alinhamento de expectativa. É uma coisa que às vezes passa batido, tá? Eu aprendi a fazer isso depois de um tempo, mas nessa época em específico eu não sabia, Foi na não tinha porrada, na feito, verdade, né? não tinha feito MBA, não tinha feito formação em PNL ainda, então tem alguns anos já. Depois que você aprende esses conceitos, né? Por isso que, gente, a gente bate muito na tecla na Medvet Mentoring de conceitos de comunicação. Quem está aqui, que é da Medvet Mentoring, sabe que a gente fala e repete, repete, repete um monte de coisa a respeito de comunicação. Por quê? É um dos grandes problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E para a gente enfrentar de forma mais assertiva, né, e para a gente contornar esses problemas e minimizar cada vez mais eles na nossa rotina, a gente precisa aprofundar, a gente precisa aprender sobre isso, tá? Não à toa é um dos pilares, né, que sustentam o programa de mentoria Medvet Mentoring. Então, enfim. Se quer saber mais sobre o programa, tem o link lá na bio, só ir lá e ler todos os pilares, Exato. tudo que a gente aborda, né? E se quiser, entra na lista de espera que a gente vai entrar em contato. Exatamente. Ó, a Sil teve cliente que quis o dinheiro de volta, pois o animal morreu na mesma semana, que era um absurdo que ele gastou em exames e remédios e não fez efeito. Pior, conversou com o clínico que concordou. É desafiador, gente. É desafiador. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Tudo bem, eu sei que vai parecer muito simples falar, mas é difícil na hora, mas eu já passei por diversas situações desafiadoras, pessoal. Mas a gente tem que manter a calma na hora. Uhum. A gente tem que respirar. Não levar para o lado pessoal, não mais levar para o uma lado vez. pessoal, não tomar atitudes precipitadas, não ser, não agir por impulso. Então, acabou de receber aquele baque, para tudo, respira, pensa, não reage imediatamente, porque a probabilidade de você tomar alguma atitude que é precipitada e que provavelmente vai piorar a situação e te prejudicar é muito grande, tá? Então, aconteceu esse baque, sabe? Se for possível, lógico, no meio da correria do trabalho, se você estiver no meio de uma situação, de um momento intenso, né? Mas o ideal é que você consiga até sair um pouco do meio do trabalho ali que você está executando, para você conseguir respirar, se acalmar e pensar com calma naquela situação. E agir com estratégia, né? E agir nessa situação com estratégia, comunicando tanto com o clínico quanto com a pessoa, né? Porque o serviço foi prestado, tá? No final das contas, o serviço foi prestado. E aí, outro... Rapidinho, a Thay colocou, bloquear um ser humano como a Vanessa, essa tutora não é desse planeta. Cara, foi uma vez só, mas me marcou, viu? Me marcou. Desafiador. Né? Mas assim, me fez evoluir também, tá? E, né, Thay, eu nem sempre, né, tive acesso a esses conhecimentos, né, de comunicação interpessoal, de relacionamento interpessoal, de como a gente pode lidar com o cliente. Foram todos conhecimentos que eu fui adquirindo, né, depois. Então, isso facilita muito a gente fazer uma abordagem mais direcionada e mais assertiva. E, principalmente, ter o posicionamento mais certo, porque se a gente apresenta ali na comunicação se a gente transparece na nossa comunicação alguma insegurança de que eu fiz algo errado, ferrou. Né? Aí a pessoa vai se encher de razão. Aí ela vai montar. Que ele está correto. Tá? E aí eu vou pegar uma questão aqui, que é a questão da comunicação. Gente, comunicação básica, né? Comunicação interpessoal, ela é fundamental para qualquer profissional. E para a gente que lida com esse tutor, que ele já chega para a gente instável, muitas vezes emocionalmente, isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, a gente precisa saber se comunicar. E toda vez que a pessoa argumentar algo com você, do tipo, tá? E vocês podem trazer aqui também argumentações que vocês ouvem, tá? Por favor. Mas, por exemplo, a pessoa pode pensar, não, mas você não me falou isso. A pessoa argumentar isso, um cliente falar isso com você, ou, mas eu não sabia disso, e você vira para ele e fala assim, mas eu te falei, ou, mas eu te expliquei. Você que não entendeu. Nossa. Não faça isso. Tá? Extremamente agressiva essa comunicação. Quando você fala para uma pessoa, você que não entendeu isso direito, basicamente você está dizendo que ela não foi competente para conseguir entender algo que você trouxe na sua informação. Isso agride.
Mas assim, Vanessa, mas eu falei, eu tenho certeza que eu falei. Ela que não entendeu. Sim, você pode ter toda a certeza do mundo, mas isso agride. Se eu viro para o Rodrigo, que é meu marido, e falo bem assim, você não entendeu, eu agrido ele. Imagina uma pessoa que já está, entre aspas, né, com os ânimos ali inflamados, né? Então, você vira para ela e fala assim, olha, desculpa, então eu acho que eu não me fiz clara, deixa eu só te explicar de novo. E vai lá e conduz aquela comunicação para que você consiga contornar aquela situação. Mas jamais falar, eu te expliquei, você que não entendeu, né? Porque eu já vi muitos colegas fazendo isso, tá? Então, puxa para você, olha, desculpa, então eu acho que eu não me fiz clara. Né? A Thay hoje me marcou num post que falava exatamente disso, né? Então é muito importante que a gente puxe a responsabilidade para a gente, para que a gente consiga conduzir aquele cliente para onde a gente quer conduzir, tá? Exatamente. Ó, Bianca, lidar com um cliente desafiador é uma coisa, lidar com colegas em encaminhamentos, internações, etc., é mais desafiador ainda. Poderia ser tema de live futura, hein? Ou vamos anotar. Mas vou dizer o seguinte, ó, vamos anotar, mas vou dizer o seguinte, muito, se não tudo do que a gente está falando aqui, pode ser utilizado para essas situações também, tá? E aqui entra, aí ela continua, né, no comentário, porque às vezes os tutores se armam com interpretações que fazem a partir de outros colegas. E esse é um ponto extremamente desafiador, né? Porque quando um cliente fala que teve acesso a tal informação a partir de um veterinário, a gente não tem como garantir se aquele veterinário, aquele colega falou isso, comunicou isso para o cliente, ou se o cliente entendeu isso, entende? Então, existe uma distância entre o que a gente busca transmitir e o que a pessoa compreende. E ainda essa pessoa trazer essa informação para um terceiro, a probabilidade de ter um desvio do que era o inicial é maior ainda. E aí, Bianca e demais, né, que estão aqui, é muito importante que a gente faça essa comunicação com todo mundo, tá? Que a gente se aproxime das pessoas, que a gente crie um relacionamento próximo com os colegas, né, para que a gente minimize esse tipo de problema. Gente, tem gente falando que não está escutando bem. Mas eu coloquei agora sim. Tá. Aí, Ramires, muito obrigado pelo feedback aqui, por nos avisar. E aí, eu tenho já uma sugestão, Bianca, eu não sei se você está no nosso grupo do Telegram, tá? É um grupo, não é o grupo do Medvetimetry, tá? Um outro grupo, né? Quem não está aqui, pode ir lá no link da bio, né? Que tem também um link que dá acesso direto a esse grupo do Telegram, e lá tem um vídeo falando de como lidar quando um colega fala mal de mim. Né? Quando um colega fala alguma coisa a meu respeito, né? E isso me afeta, né? Perante um tutor, perante os outros colegas, enfim. Então, como lidar com essa situação desafiadora também, que é um puta desafio, tá? Então, é bem legal. Beleza. Bom, a amiga falou que falhou para ela também, não ouviu os últimos comentários. Se puder só validar, se vocês puderem validar para a gente se está tudo bem com o áudio agora, primeiro ponto, para a gente saber se a gente dá continuidade assim. E também entender de vocês qual ponto que vocês não ouviram, qualquer coisa a gente repete aqui, tá? Então, se vocês puderem só avisar para a gente fala novamente. Enquanto vocês trazem essas respostas, a Bianca perguntou como que entra nesse outro grupo. É só entrar no link que está na nossa bio do Instagram. Então, acessando @medvetmasters, buscando @medvetmasters no Instagram, você vai ver na nossa bio tem um link. Quando você clicar nesse link, tem vários outros links dentro dessa página que vai abrir. Um deles é para acessar o nosso grupo VIP no Telegram. Então, é só clicar lá para acessar. Pra lá, tá? E lá tem um vídeo falando sobre isso, tá? Como lidar com essas situações. E aí, o que eu tinha comentado foi o seguinte... Caiu aqui também, parei na parte que marquei vocês, agora está ok. Beleza, bom, beleza, vamos tocar. Então, assim, o que eu falei aqui, né, com relação a lidar com esses colegas e com a internação, enfim, é da gente também se aproximar dessas pessoas, criar um relacionamento próximo com essas pessoas e comunicar, tudo a respeito do caso, a gente comunicar com eles. Sabe o que eu vejo muito, gente? Muitas vezes... a gente tem problemas com colegas, com outras pessoas, porque eles se sentem, eu estou falando assim, especialidade, tá? Eles se sentem excluídos do caso. Então, a gente precisa criar essa proximidade com eles, criar esse relacionamento e deixar ele a par de tudo que está acontecendo com o paciente que ele encaminhou, tá? Então, isso ajuda muito para a gente minimizar esses efeitos, né? De falar alguma coisa lá. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Essa é a parada. Telefone sem fio, sabe? Então, assim,
A comunicação sai de um clínico geral, aí passa para o cliente, daí o cliente vai e passa para um especialista, as comunicações que vieram do clínico, aí esse especialista atende, comunica outras coisas para esse cliente, o cliente leva para um outro especialista e por aí vai. E as informações vão se perdendo, as informações acabam não seguindo o que realmente aconteceu. Então, é muito importante que, enquanto profissionais da área, a gente se comunique, a gente se converse para poder fazer os alinhamentos e trazer informações. E crie proximidade, tá? Invista em relacionamento com os colegas, tá? Ou seja, vamos trazer para o tópico principal, principalmente quando você estiver lidando com clientes desafiadores, é muito importante que você... Comunica tudo. Que você tenha a comunicação, que você tenha um registro adequado de todas as informações que a gente falou, e também que, envolvendo outros profissionais da área, outros médicos veterinários, que você se comunique com esses profissionais para poder informar tudo que está acontecendo e também para conversar a respeito do caso, para você ter clareza a respeito do que realmente está acontecendo e não simplesmente o que é trazido, da forma que é trazido pelo cliente. E não só médicos veterinários, né? Se tiver alguém, recepção, deixar todo mundo a par, tá? Do que está acontecendo. Isso é fundamental, tá? Um outro ponto muito, muito, muito relevante para a gente evitar problemas é integridade na comunicação, tá? Então, se eu falei assim, olha, amanhã eu vou te ligar para passar o resultado, liga, né? Por quê? Isso pode, se você não liga, isso pode gerar várias interpretações. Ah, Vanessa, mas eu não sei se eu vou conseguir ligar. Cara, então dá um prazo maior ou então pede para ele te ligar. É melhor do que você falar que vai ligar e não ligar, tá? Por quê? Já aconteceu comigo, tá? Então, a pessoa ficou esperando o telefonema e aí não foi dado esse telefonema para passar o resultado, a pessoa falou assim, nossa, o meu cachorro tem algo muito grave, ele vai morrer dessa doença, ele vai morrer dessa alteração. Né? Então, outra situação, ela não está querendo me ligar porque ela ficou devendo um laudo. Por exemplo, quando tiver com os exames prontos, eu te ligo e te encaminho o laudo. Ela não está querendo fazer isso porque ela não emitiu o laudo. Então, cabe qualquer interpretação, tá? Ali diante daquele cenário. Então, a gente precisa cumprir com o que a gente fala, né? Cumprir realmente com o que a gente fala, tá? Outra questão é, surgiu um problema com o cliente, não fuja da conversa. Pelo contrário, busque conversar com essa pessoa, se possível, presencialmente. Se possível, presencialmente. Sabe? Mostre para essa pessoa que você está totalmente interessado em solucionar a questão, em resolver esse problema, certo? E aí você chama essa pessoa, você comunica isso, fala bem assim, gostaria de conversar com você, inclusive pessoalmente, se possível, porque eu tenho total interesse em resolver essa situação, eu me coloco completamente à disposição para que a gente consiga juntos ali resolver essa situação, esclarecer todos os pontos, trazer todas as informações necessárias. Se a gente se omite, mais uma vez, cabe qualquer interpretação, tá? Então, assim, a pessoa foi lá e reclamou e eu não dei o retorno, ela vai achar assim, porque ela tem culpa no cartório. É porque realmente fez alguma coisa errada. Então, dá margem. Vanessa, significa exatamente isso? Óbvio que não, mas a gente não pode dar margem, então não pode fugir. A pior alternativa é você não falar com essa pessoa, tá? Então, fala, se coloque disposta e demonstre que você está tão afim de resolver aquele problema quanto ele, né? Porque isso também te interessa, tá? E lógico, vai preparado, vai com a cabeça fria, vai pensando, você é a parte racional da situação, não se deixe contaminar pela emoção do outro, né? Vai com uma parte racional da situação, explicando todos os pontos, né? O que aconteceu. Gente, muitas vezes você faz isso, até se você errou, a pessoa, ela lida melhor com aquilo. Ela compreende o erro, acaba aceitando. Vou dar um exemplo aqui. Pode dar exemplo de erro meu mesmo? Eu fui e fiz um holter. Quem aqui trabalha com cardio sabe o quanto que é desafiador colocar um holter, porque a pessoa tem que ficar 24 horas observando o cachorro com o holter, anotando todas as situações, enfim. Né? Então, é um desafio. Ela tem que ir num dia, voltar no outro dia para tirar o holter, enfim. E aí, eu estava atendendo essa paciente e eu coloquei o holter e no dia seguinte, na hora de tirar o holter, eu deletei o exame. Porque eu não sabia, nunca tinha usado aquele aparelho de holter. E eu simplesmente apertei o botão porque eu achava que era o botão de desligar o aparelho, mas que não desgravava o exame. No final das contas, era o botão do reset, tá? Como que eu descobri isso? Quando o holter foi para análise, para a pessoa que fazia a interpretação do traçado, ela me falou assim, Vanessa, eu não estou achando traçado, eu não estou achando traçado, eu não estou achando traçado, enfim.
E aí, dos alinhamentos, né, que a gente faz, alinhamento de expectativa que a gente faz com o tutor, é que realmente o exame pode não gravar, tá? Pode acontecer de não gravar, e se não gravar, a gente tem que repetir. Só que eu liguei para a tutora e falei assim, olha, dona fulana, aconteceu isso, eu não estava acostumada com esse aparelho. E infelizmente, eu deletei o exame porque eu apertei um botão que eu não deveria ter apertado. Primeiro que ela não acreditou, ela achou que fosse outra pessoa que tinha cometido o erro. Eu falei assim, não, fui eu mesmo que eu apertei. Então, eu estou me colocando à disposição para o transporte, todo o custo que a senhora tiver adicional, né, que eu cubro, não tem problema. Então, eu estou mostrando, por mais que eu tenha errado, eu estou mostrando interesse em resolver o problema para ela. Né? No final das contas, né, ela voltou, fez o rolo, repetiu, lógico que não pagou de novo, porque não tinha sido feito, mas ela não me cobrou de eu pagar nenhum transporte, nenhum custo adicional que ela teve por ter ido novamente lá. Houve um bom resultado, enfim, a partir dessa comunicação. Né? Então, só que assim, eu fui muito transparente com ela. Muito objetiva, transparência e o posicionamento também. Olha, aconteceu isso, eu não estava acostumado com esse aparelho, eu deletei. Eu já fiz vários outros rolos, mas não com esse aparelho. Então, a nossa comunicação e a nossa postura diante desses cenários pode conduzir essa conversa para uma solução muito mais viável, tá? Para ambos os lados. Perfeito. A Thay colocou, ó, fica até mais bonito e íntegro para o cliente. Exatamente. Tem um ponto que é bastante interessante, algo que eu percebo, eu vejo que poucas pessoas olham dessa forma. Mas, às vezes, algumas situações desafiadoras que a gente tem com os nossos clientes são uma baita oportunidade da gente estreitar laços e mostrar quem a gente verdadeiramente é para os nossos clientes. Então, na hora que uma pessoa que está prestando serviço para você, ela comete uma falha, é a hora que você vai perceber como que essa pessoa reage, como que essa pessoa vai se comportar a partir disso. Então, se você, de repente, comete alguma falha, a forma como você vai se comunicar, como você vai se posicionar frente ao seu cliente, pode fazer não só que esse cliente não fique chateado com o que aconteceu, compreenda bem, mas isso pode fazer com que ele te admire ainda mais enquanto profissional. Entende? Então, nessas situações, a gente não deve focar em simplesmente pirar com a situação, ficar extremamente estressado e falar, nossa, agora ferrou tudo. Não. O cliente vai querer me matar, né? Não. Pode ser uma baita oportunidade para você melhorar o relacionamento com o seu cliente. E, mais uma vez, a questão do seu posicionamento firme diante da situação. Posicionamento firme, gente, não é você ir lá e agredir o tutor. Não é agressivo. Né? Não é agressivo, é firme. Você virar e falar assim, dona fulana, seguinte, aconteceu isso, e eu estou propondo isso e aquilo. Ponto. Você expõe. Ah, o Léo colocou aqui, ó, o problema existe sempre. Lê. Fala, Lê. Porque ele é meu cliente, ele foi meu cliente, né? A grande... Não. Não, gente, eu confundi. Tô vendo que a Vanessa está confundindo, Lê. Fala, brother. Problemas existem sempre. A grande e desafiadora questão é como lidar com ele e conduzi-lo para a solução, buscando a melhor forma. Exatamente. E aí, o que acontece no posicionamento aqui, Lê? Desculpa eu ter te confundido, tá? Te confundi com o cliente meu, o dono da Nina. Mas o que acontece aqui? A gente precisa ter essa condução firme para que a gente consiga mostrar para a pessoa que a gente está focando na solução, que a gente errou sim, que a gente está suscetível a isso, a gente não é 100% perfeito. Você tem uma certeza que a gente tem que a gente vai errar, né? Mas eu tô ali disposta a resolver o problema da pessoa, eu tô ali me empenhando nisso, tá? Perfeito. Ó, vou trazer um case meu agora, então, enquanto isso, se quiserem trazer cases de vocês, tragam aí que a gente está finalizando. Está chegando perto de acabar a live aqui, então aproveitem esse período final. Bom, bora lá. Teve uma cliente que ela tinha um relacionamento muito bom comigo e com a empresa onde eu trabalhava na época, e de repente aconteceu de um momento específico, em que eu não vou entrar em detalhes, mas que um momento específico, em que o momento era muito propício para essa cliente ter um atrito com a empresa onde eu trabalhava para justificar algo que iria beneficiar muito ela, beneficiar muito essa cliente. E aí, de repente, aconteceu dessa cliente entrar em contato com a empresa e, inclusive, divulgar informações para o mercado como um todo de alguns posicionamentos meus que eu não tive. Algumas falas minhas que eu não tive. E aí, simplesmente, a empresa me chamou para conversar e falou bem assim, ó, foi dito isso. Eu falei, que isso? De forma alguma. De forma alguma. Tem alguma coisa muito errada. Fui pego de surpresa ainda, porque essa cliente nunca agiu dessa forma antes comigo, era super de boa, né? Uma relação extremamente amistosa, amigável. E aí depois eu comecei a ouvir
relatos de pessoas do mercado. Imagina o quanto foi desafiador para mim. Ouvi pessoas do mercado que trabalhavam na área comercial falando comigo, Rodrigo, cara, falaram tal coisa a respeito de você, falaram que você se comportou assim, falaram que você falou isso, falou aquilo. Nossa, eu fiquei transtornado. A Vanessa sabe disso. Eu chegava em casa e falava assim, cara, eu não acredito nisso, não acredito que isso está acontecendo comigo. Isso é inacreditável, inacreditável. E aí, o que a gente tem que ter nesse momento? Calma. Calma, calma, calma. Se eu saísse simplesmente respondendo tudo que está sendo falado, ou gritando para os quatro ventos aí, gritando o que era a realidade, que aquilo não era uma verdade, que alguém estava mentindo a respeito de mim, provavelmente eu iria piorar a situação, eu iria inflamar a situação como um todo. Então eu parei, respirei, conversei com a Vanessa, que é minha grande parceira, falei, cara, como será que eu ajo? Eu não vou fazer isso, não vou ser agressivo, não vou bater de frente, porque senão eu vou perder a razão. E aí você, com calma, consegue criar estratégias de como se posicionar melhor. Então, o que eu fiz nessa situação? Eu parei, respirei, mantive a calma e falei bem assim, cara, eu não tenho que me estressar por causa disso. Eu não tenho que pirar por causa disso, e eu não tenho que ficar com medo, com receio do que as pessoas estão pensando por causa dessas coisas que foram faladas. Então, o que aconteceu? Eu me posicionei frente à empresa, falei, olha, o que aconteceu foi isso, 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 isso e isso. Não esperava isso dessa pessoa, não esperava isso dessa cliente, agiu de uma forma que eu jamais imaginei que ela fosse agir. Realmente não esperava isso. Não, agora eu entendo qual seria o motivo, que aconteceu logo depois desse atrito, aconteceu algo que era muito benéfico para essa pessoa. E aí eu falei, agora eu entendo uma justificativa plausível para isso ter acontecido, mas até agora eu estou de boca aberta, porque eu não acredito que essa pessoa fez isso. E a empresa entendeu. Quando as pessoas no mercado vieram falar comigo, né? Rodrigo, estão falando isso, isso, isso. Aí eu fui calmo, fui sereno, me posicionei e falei, cara, eu fico extremamente triste, extremamente chateado com isso que aconteceu. Nunca aconteceu isso comigo antes. Nunca imaginei que fosse acontecer. Está sendo extremamente desafiador, né? Ouvir pessoas falando coisas que não são verdade a respeito de mim. Mas eu tenho minha consciência tranquila. Eu estou bem tranquilo, vou seguir minha vida, seguir meu caminho. Eu sei o tanto que eu me empenho para poder fazer tudo de forma adequada. Eu não abro mão dos meus valores. E beleza, agora se as outras pessoas vão falar coisas de mim que não são reais, isso é um problema delas, elas que lidem com isso. E aí na hora que você traz esse tipo de posicionamento, você acha que isso gera mais credibilidade no que você está falando ou menos em relação a você ser agressivo e falar, é absurdo, é isso, porque é aquilo? Não, cara, traz seriedade, traz tranquilidade. Por quê? Porque da minha parte eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu não fiz nada. Mais uma vez, sei que eu não fiz nada errado. E outra coisa, nessa comunicação não agrida a outra pessoa. Só não fale mal da outra pessoa. Se certifique de você se posicionar de forma adequada. Tá? Não agrida essa outra pessoa. Beleza? E aí entra uma questão que foi bastante estratégica na hora de lidar com essa situação. O que eu fiz? A gente já conversou aqui, né? A respeito de um ponto para lidar com clientes difíceis, eu chamei para uma conversa pessoalmente. Então, entrei em contato com essa pessoa, apesar de, sendo sincero, cara, dá vontade de nunca mais, né, olhar para a pessoa e falei bem assim, não, eu preciso me posicionar, eu preciso, sabe, trazer a clareza do quanto eu estava disposto vamos resolver o que está acontecendo, sabe? Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, eu entrei em contato com a pessoa, pedi essa reunião, essa conversa, e aí eu fiz algo por precaução que foi extremamente estratégico e que é uma dica importante. Se é uma situação delicada, se é uma situação complicada, principalmente quando falam coisas de você que não fazem sentido, que não são reais, chame alguém para participar junto com você dessa conversa. Eu entrei em contato com uma outra pessoa da equipe e solicitei para ir junto comigo para poder participar dessa conversa. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu me posicionei da forma adequada durante toda a conversa e essa cliente se posicionou de uma forma completamente inadequada, extremamente agressiva durante toda a conversa. E aí, na hora que acabou isso, eu fiz todos os posicionamentos, eu trouxe provas de várias coisas que estavam sendo faladas que não eram verdades, trouxe provas. E trouxe com tranquilidade, serenidade, que eu tenho consciência tranquila e a pessoa... A gente é a parte racional, lembra? A pessoa, ela tá querendo, né? Ela tá ali na situação dela. Então, a gente tem que ser a parte racional da situação. E aí, por que foi tão estratégico levar mais uma pessoa? Porque depois, continuou sendo falado algumas coisas
Só que dessa nova conversa, essa pessoa tinha ido junto comigo. E ela falou, não foi nada disso. Então, já tinha uma pessoa que estava me apoiando. Testemunha, não... né? Exatamente, uma testemunha ali a respeito do que tinha acontecido. Isso favoreceu muito nessa situação. Então, busque conversar pessoalmente com a pessoa, sim, e dependendo da situação como um todo, leve uma outra pessoa para acompanhar, tá? E se for o caos, por exemplo, cara, eu não quero me encontrar com essa pessoa mais, eu não vou conseguir manter a serenidade e a calma nessa conversa, não é para mim. Então, passe essa responsabilidade do relacionamento para uma outra pessoa. Eu ia falar isso agora. Eu fiquei um tempo, né, fazendo relacionamento com um cliente insatisfeito, aquele cliente que vai lá e reclama na rede social, aquele cliente que fala mal, enfim, né? E aí, o que a gente fazia, né, como estratégia? Primeira coisa é chamar a pessoa para conversar, né? Às vezes, se a gente é o envolvido naquela situação, a pessoa não quer falar com a gente. Então, passa isso para uma outra pessoa que vai conseguir conduzir aquela conversa de uma forma favorável, tá? Também não pode passar para alguém que vai perder as estribeiras ali, né? A gente precisa sempre conduzir isso para uma conversa, para onde a gente quer. Tá? Para onde a gente quer chegar. Mas chamar para uma conversa pessoal passa muita credibilidade também, porque você está ali, você está de frente para ela, você está olhando no olho, você está fazendo aquela interação direta com ela e você está demonstrando que você está querendo resolver o problema tanto quanto ela, tá? E aqui, ó, a Nick colocou uma situação aqui que é muito corriqueira, banho e tosa acontece muito, né? Acontece alguns acidentes. Alguns acidentes, acontece. Tipo, às vezes eu corto a unha, vai lá, a gente sangra. mesmo, como veterinário, a gente vai lá, corta a unha, sangra. Então, qual é a postura que ela fez aqui? Sensacional. Foi lá, mostrou, né, o que tinha acontecido e se mostrou disposta a resolver o problema da cliente. E aí, o que acontece? Passa credibilidade para a cliente. Fizeram todos os cuidados sem custo, né? No caso, foi um acidente ali que o tosador acabou cortando a orelha da cadela, né? E aí fizeram todos os cuidados sem custo, né? E essa pessoa é cliente até hoje, né? E assim, o que é ideal a gente fazer? Falar, tá? Porque às vezes você fala assim, eu coloquei aqui o pozinho, esqueci o nome. Um curativo, fez um curativo. Eu coloquei o pozinho, parou de sangrar, o cachorro vai para casa, começa a sangrar, o cara fica puto porque não avisou. Não foi porque voltou, foi porque não avisou. Então, assim, transparência é tudo como a Nick colocou aqui, tá? Muito bom, Nick. Perfeito. Certo? Acho que já deu. 1 minuto. 1 minuto, uma hora. Não, 1 hora, cara. 1 hora falando aqui. Gente, hoje eu tô errando a pessoa que tá aqui, eu tô errando a hora, tá? Ó. Teve a guerra dos filtros já aqui, a gente orelhinha de gato, eu com lápis. Gente, é reflexo do final do feriado, final de semana, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa, só queria trazer uma oportunidade aqui. Se qualquer um de vocês quiser trazer alguma questão particular, agora é a hora, porque daqui a pouquinho a gente vai encerrar, beleza? Que a gente vai tratar mais um ponto agora, enquanto a gente estiver tratando esse ponto, você tem tempo para poder trazer essa questão. A gente vai discutir aqui, né? O último ponto aliás, 2 últimos pontos, um vai ser bem rapidinho, que sempre tenha um canal de comunicação fácil para o cliente. Não dificulte a comunicação do cliente. Isso é importante. Tem que ser muito fácil esse cliente acessar você e conversar com você e trazer para você qualquer tipo de feedback negativo, de percepção negativa que ele tenha tido. E aí o canal, não é só o canal, a via de comunicação, tipo, pelo WhatsApp, pelo telefone. Não, você também dar abertura para essa pessoa vir falar com você. É muito melhor que ela fale isso para você. A gente dá treinamentos também de feedbacks, a gente fala assim, cara, quando a pessoa fala com você, de alguma forma ela está querendo continuar com você. O problema é quando ela vai embora e nunca mais volta, né? Então, dê essa abertura. Mostre que você dá essa abertura para ela, para que ela fale com você e não vá na rede social reclamar, por exemplo. Tá? Perfeito. Bom, e aí um outro ponto é o seguinte. Rodrigo, cara, eu tentei tudo com esse cliente, com essa cliente. Eu agi com a maior calma do mundo. Eu fui prestativo, me coloquei à disposição, me propus a conversar pessoalmente, busquei resolver o problema. Mesmo assim, não teve jeito. Cara, demite o cliente. Demite o cliente. Muitas vezes a gente acaba tendo medo disso, né? A gente, muitas vezes, por uma mentalidade de escassez, a gente fica bem assim, cara, eu não posso desfazer de cliente, eu não posso me dar o luxo, né, de deixar de atender clientes. Cara, não só você pode, como você deve, caso esse cliente ou essa cliente não seja uma cliente o tipo de cliente que você quer atender. E assim, demitir o cliente também não é falar de forma agressiva, mais uma vez. É convidar a pessoa para ver se, olha, se você
não tá à vontade com o meu atendimento, cara, eu te sugiro fortemente que você procure outro profissional, porque com certeza ele vai conseguir te dar assistência, um outro tipo de assistência, e talvez você se adapte melhor, né? A afinidade entre vocês seja melhor. Então, eu te sugiro que você procure outro profissional. Ponto. Né? Boa. E esse daí talvez seja um dos pontos mais difíceis, né? Uhum. A gente vê essa realidade, né? Com muitos clientes nossos, veterinários, tendo muita dificuldade para demitir clientes. Mas isso é natural, faz parte do processo. Faz parte. Inclusive, demitindo esses clientes, você vai ter mais tempo e mais energia para conseguir se dedicar a atender clientes que você realmente gostaria de atender e expandir o seu negócio como um todo. Beleza? Fechamos? Acho que é isso, gente. Bora lá! Cara, se você ainda não entrou no nosso canal do Telegram, vai no link da bio e clica lá para fazer parte. Se você ainda não entrou no nosso canal do YouTube, clica lá no link da bio também e se inscreve, ativa o sininho para receber as informações. Toda terça, às 20h21, estaremos aqui no Instagram fazendo live. Toda quinta vai ter material novo no YouTube, no canal do YouTube da MedVet Massas. As lives estão sendo feitas aqui, por enquanto, estão ficando alguns dias no Instagram e depois ficam somente no YouTube. E futuramente, provavelmente, elas nem vão ficar aqui no Instagram, vão ficar só lá no nosso canal. Então, já se inscreve e ativa o sininho. Fechou? Beleza? Um beijo enorme, gente. Bora. Vamos, ó, obrigada. Fazer uma pose pro print aqui. Printar aqui. Foi? Tira o print, marca a gente. Isso aí. E tamo junto, gente. Um beijo. Bora, MedVet. Um abraço para você. Tchau, tchau. Baixar primeiro. Desculpa.